Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam, todos bem. No capítulo de hoje vai ser o capítulo 4, Viver a Arte, né? Nesse capítulo, vamos perceber que a arte está presente em nosso cotidiano e é também uma possibilidade de trabalho. Para isso, a primeira artista apresentada é Goya Lopes, que usa a moda como expressão. O texto vai sugerir, e o vídeo vai estar aí na atividade de vocês, uma reflexão sobre o que é utilitário e o que é para apreciação. Goya Lopes transforma as roupas para usar no cotidiano em obra de arte. Ou seja, o utilitário e o que seria para apreciação estão juntos. Também é uma oportunidade para refletir sobre o processo de criação, a fim de perceber a arte como profissão. Então, vamos lá. A arte, a presença da arte no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possibilidade de trabalho através da arte, Aonde que é essa possibilidade de trabalho através da arte? Design, estilista, criadores de propaganda, publicidade, marketing, tudo isso. Então, eles têm que ter o estudo da arte. A arte está muito presente nessas profissões, que é o processo da criação, O processo da criação, e a arte como profissão, tá? E vocês vão ver no decorrer, depois do vídeo e no decorrer das aulas, a importância, gostando ou não, a arte ela é muito presente na vida da sociedade, tá bom? Vamos lá? Ser negra, para mim, foi a possibilidade de eu poder falar da minha cultura. Foi a oportunidade que eu tive de falar da nossa luta. Eu tinha toda a possibilidade de respeitar, porque a questão do respeito começa pela gente. Então, a coisa melhor que eu tinha era respeitar a minha cultura. E então, com isso, eu pude ir desenvolvendo e enxergando o quanto era importante a questão de você ser um criador, mas um criador com conteúdo. E não tinha melhor conteúdo do que buscar na minha própria ancestralidade. Então, o ser negra, para mim, dentro da questão profissional, ela foi excelente, porque me deu possibilidade e credibilidade, porque a partir da hora era a negra que estava falando da negritude, estava falando da sua origem. E isso foi super positivo. E eu sempre peguei desta maneira, como oportunidade. Eu, aos 7 anos de idade, uma professora colocou para meus pais que eu tinha um desenho diferente. Eu me lembro, eu desenhava casinha, mas só que a casa devia ser diferente. Eu desenhava o desenho normal das pessoas, das crianças, mas eu acho que tinha alguma coisa a maneira de colorir, que ela chamou a atenção. E meus pais me estimularam, me motivaram sempre. E a primeira coisa que ele fez foi comprar toda a coleção do Louvre. E disse, olha, é seu, mas só quando você conhecer realmente e for desenvolvendo. E eu fiquei assim maravilhada, porque eram livros grandes e eu fiquei, cada vez mais eu queria desenvolver isso. E foi. E então, todo o processo da minha vida foi em função da arte. Aos 11 anos, uma professora me apresentou
é uma professora da Escola de Belas Artes, me apresentou o que era a cultura. Então, eu desenhava os esvotos, desenhava a cultura da Bahia. Então, todo o meu processo criativo ele foi muito forte. Depois eu fiz Belas Artes. Então, foi passo a passo, a coisa foi crescendo. E quando eu consegui uma bolsa de estudo, o professor me aconselhou a fazer a profissão do futuro, que na época era o design. Aí lá fui eu para a Itália fazer a profissão do futuro. E distante, eu acho que a gente tem grande possibilidade de enxergar melhor as coisas. E foi lá que eu enxerguei a grande possibilidade, porque eram os anos 80 e estava iniciando o quê? A questão étnica. Então eu vi que o étnico ele vinha para ficar. E aí foi tudo crescendo. Então, a questão do negro, para mim, foi muito positivo na minha questão, porque eu aproveitei exatamente o que tinha ao meu redor, que era uma grande potencial. O mundo estava começando a enxergar o que era étnico, a ver o que era importante das culturas. Já tinha toda uma predisposição, mas esse era para comercial. E foi aí que eu aproveitei. Quando eu voltei da Itália, eu passei um tempo aqui, mas aí eu vi que como eu fui fazer design era em São Paulo que eu encontraria a minha profissão. Aí fui para São Paulo. Só que em São Paulo era muito difícil, porque lá eu não estava enturmada, não sabia como. Me lembro que uma pessoa que me deu muito apoio foi Ney Galvão. Ele, na época, ele estava lá e, como nós fomos colegas de Belas Artes, e ele, na época, ele me deu muita força. Mas foi muito difícil. Só que eu consegui trabalhar para Alpargatas, para a linha Madrigal, muito tempo, a linha Madrigal, e fazendo a parte de decoração, jogo americano, avental, toalhas, e já com uma cultura brasileira. Isso foi importante, porque como eles me introduziram à cultura brasileira, quer dizer, eu já estava dentro de todo um processo que hoje todo mundo está fazendo. Só que a Alpargatas, ela, numa convenção, ela acabou com essa linha da Madrigal, e então eu parti para voltar para a Bahia, porque eu queria construir a minha própria criação mais inspirada no afro-brasileiro. Aí eu voltei e iniciei aqui todo um processo muito difícil, porque eu tinha que construir uma identidade, e nessa construção eu iniciei um processo com Elisa Galef, a filha de professor Romano, que era muito minha amiga, que também foi para a Itália, e aí iniciamos um processo. Depois nos separamos e cada uma foi fazer. Ela foi fazer as mandalas e eu fui para o afro-brasileiro. E aí eu construí a empresa que foi de Dara. E o que foi que eu vim? Eu vim para o Centro Histórico. Por que o Centro Histórico? Porque era um laboratório, eu precisava desenvolver. Eu sabia que eu tinha que construir uma identidade. E uma identidade, ela não se constrói da noite para o dia. Então, eu tinha que fazer todo um processo. Então, esse processo era necessário ter quem eu poderia interagir. E eu achei, naquele momento, o meu público-alvo foi o turista. Por que o turista? Porque o turista vinha aqui ávido de alguma coisa da cultura baiana. Então, e não entrar na moda. Porque se eu entrasse na moda, no outro ano eu tinha que jogar tudo fora para começar. Então, eu tinha que construir uma identidade. Então, foi um laboratório. Eu fiz um projeto. Foi um projeto de design. Então, o que é que eu fiz? Transformei
as peças de roupa em verdadeiras leituras e também arte, de uma maneira artística. Então, o forte do meu trabalho tem uma modelagem simples, ela tem um estilo e ela tem essa contadora de história. Eu me denomino contadora de história. Então, dentro de cada estampa está contando a historinha de alguma coisa. Então, cada coleção eu conto uma história. Vamos ver o outro. São vários clientes. Tem um cliente afrodescendente que veste, eu estou vestindo um goia. Isso é uma afirmação, porque como empreendedora eu tenho uma qualidade de produto. Isso é importante. Que durante muito tempo a questão, quem vestia, da questão histórica mesmo nossa, de pobreza é igual a negro. Isso, sim, muito, e ainda é. Então, essa questão de vestir por um preço acessível, isso realmente é um motivo de orgulho. Esse é um tipo de cliente. E esse cliente eu conservo e tenho muito. Tem um outro cliente que é o cliente que interage com a questão afro-brasileira, que gosta do colorido, que gosta do que é, da questão, e toma para si também. Então, esse também. E tem um outro cliente que é pelo visual, que se conta história ou não, nem está aí. Mas nós temos dois tipos de clientes que a história é forte. Porque fora disso, eu realmente conto a história. Eu digo o que é. Então, isso forma todo uma... Ali eu tô mostrando uma afirmação. E essa afirmação é muito, muito forte. Nesses últimos tempos, a gente tem colocado muito isso, mostrando, ó, eu sou diferente, mas um diferente dentro de um contexto muito forte. Eu acho que a moda, cada vez mais, ela está se tornando, o conteúdo de dentro está passando para fora. A questão moda, que também é uma outra coisa que nos últimos tempos eu também tive que introduzir, porque se você não introduz, você fica fora. Então foi necessário fazer parte, inclusive fiz parte do setorial de moda, fiz parte da formação do setorial de moda do MINC, como criadora. Durante 4 anos eu fui membro do colegiado, exatamente para que essa formação seja cada vez mais, não só de um ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, porque nós sabemos que a cultura afro-brasileira, ela é forte, ela tem elementos que são elementos que vibram na cultura brasileira. Então, a gente precisa colocar isso cada vez mais de uma maneira elegante, de uma maneira natural, não de uma maneira forçada. Porque, então, para isso, a gente precisa o quê? Através do empreendedorismo. Agora, com a economia criativa, está uma questão muito interessante, porque são pequenas situações criativas que levam as pessoas a empreenderem. E não tem coisa melhor do que empreender com uma cultura que é forte, que tem um vigor próprio, que é a cultura afro-brasileira. Nos anos 70 teve a grande explosão da questão do negro. Eu sou bonito, né?
Então, essa afirmação que veio nos Estados Unidos, ela expandiu. E a questão muito forte dos cabelos, das esculturas. E quem ficou mais por fora foi a África. E os outros, os Estados Unidos, o Brasil. Então, o colorido ficou forte. Agora, África é cor. A roupa é elegante. Só que existe a questão de que o negro não é elegante. Mas se você for olhar uma negra vestida na África, a elegância, num tecido, enrolada num tecido, trabalhando, então, com aquela elegância. É claro que não existe como era antigamente, mas isso é nesse olhar que a gente tem que enxergar e trazer agora para agora. E a questão cor é a questão mesmo dos últimos anos, essa explosão de cor, e a questão dos anos 80 do étnico, que chegou para ficar. E hoje todo mundo tem uma peça étnica no seu guarda-roupa. Tiveram vários momentos importantes. Um deles foi vestir o Jimmy Cliff aqui na Bahia. Ele morava nesse período aqui na Bahia, então eu vestia ele tanto para o cotidiano dele e também para os espetáculos. Ele era uma pessoa reservada, é uma pessoa reservada, e ele sempre queria as coisas como ele, dentro da religiosidade dele. Então ele sempre queria que colocasse alguma coisa, ouros, todo aquele mistério que ele alimentava. E também tinha a esposa dele que organizava muitas coisas, mas ele era muito reservado. Outro momento também foi quando Fernando Henrique ele foi presidente, e o Itamaraty me convidou porque eles queriam que na sala onde eles iam receber as missões estrangeiras tivesse alguma coisa dentro da cultura afro-brasileira. Eu acho que quem ganhamos todos, porque foi um reconhecimento não só para o meu trabalho, mas principalmente que a cultura afro-brasileira ela precisava ter um destaque no local, e foi muito importante. Foram momentos que eu vi que as pessoas começaram a respeitar o trabalho, porque eles estavam em locais com pessoas que davam não só a questão de mídia, que é importante, mas também tinha uma afirmação da cultura afro-brasileira. E foi muito importante, porque a partir daí eu fiz um trabalho para a Fundação Palmares, aí fiz outros trabalhos também para o Itamaraty. Eu trabalhei como criadora para a minha marca, e agora eu estou criando para outras marcas, porque foi a maneira que eu vi de expandir. Era a única maneira, porque não teria condições, eu não teria condições como microempresária a crescer nesse processo. Então, a melhor maneira é criar para grandes empresas, e que essas grandes empresas possam difundir cada vez mais a questão do afro-brasileiro, do design brasileiro. Então, essa nova perspectiva que eu estou agora é muito gratificante, porque interage com empresas que elas têm um olhar comercial, mas, na realidade, elas têm um encantamento pelo a cultura. Porque realmente hoje em dia ninguém mais pode passar sem esse olhar
da cultura e da espiritualidade, que é uma coisa também importante nesse processo, inclusive de colorir. Eu acredito que o processo espiritual nesses últimos anos tem fortalecido muito a questão cultural, dentro da minha visão. O espiritual no sentido não mais amplo, não localizado, não pontual, mas a questão mais ampla de conhecimento de si mesmo. Isso é importante. Um criador hoje, ele tem que ter essa visão mais ampla, não só da sua criatividade, mas também da sua espiritualidade. Não foi fácil construir tudo isso, mas tinha todo um terreno super favorável, porque o Pelourinho era cheio de possibilidades. E com isso eu fui construindo toda uma identidade. Eu tinha no meu projeto, eram 5 anos para construir essa identidade. Eu levei 20 anos. Quer dizer, eu vou fazer daqui a pouco 30 anos, mas levei 20 anos para construir, para consolidar isso como um trabalho reconhecido. Ele sempre teve um reconhecimento, mas o reconhecimento ele tem que aí livros, exposições, tem que criar toda uma situação em que não só os formadores de opinião conheçam, mas o público em geral. E o que hoje acontece, hoje eu fiz trabalho para Boticário, fiz para Tokstok, estou fazendo um trabalho muito interessante para o INSTI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, Ciência e Tecnologia da Inclusão do Negro e do Índio, que é um trabalho dos encontros dos saberes, que é exatamente o respeito por toda essa ancestralidade dos negros e dos indígenas. Então, por isso que eu acho que agora o trabalho tem um amadurecimento, porque ele tem um reconhecimento, mas não do só o seu produto, porque paralelo a isso tem o da universidade. Então, essa trajetória me deixa muito tranquila de que a questão negra foi a grande oportunidade que eu tive na vida. Então, vocês viram, né, aí com esse vídeo da artista Goya Lopes, ela explicando, né, como que foi, como ela se tornou, a importância da arte, né, inserida na vida dela desde criança, né, ela teve o pai, ela teve a família, né, que apoiou, e perceber que a moda faz parte mesmo da arte, né, através do artista, ele utiliza muito o sentimento, ele expressa o que ele sente, a proximidade do universo artístico com as artes. Na moda e arte, né? Entendemos, né, que a moda, como um retrato da sociedade contemporânea, fica quase impossível dissociá-la de outros vários movimentos, tanto comportamentais como político e econômico. Além, claro, da arte. Moda e arte são expressões pelas quais o artista transmite seus desejos, as sensações e sentimentos por meio da sua obra. Estamos vendo, né? A gente viu a maneira concreta como é representada tudo isso, de forma às vezes até particular. Que para alguns pode até parecer sem sentimento, mas instiga, faz vocês, né, pensar que isso também não tem preço.
mesmo com todo o questionamento e reflexões sobre a moda é mesmo uma arte, vejo de uma forma, em geral, até mesmo mais indireta e sem tanto questionamento. Né, como professora, eu não fico fazendo questionamento, porque eu sei que através de toda criação existe um sentimento. E a arte, né, ela nasce de um sentimento, que isso nós vamos ver um pouquinho lá para frente, que eu vou falar para vocês, tá? Como que eu posso dizer? Todo mundo, todos nós temos sentimentos. Tem dia que a gente acorda, né, inspirado, alegre, com vontade de fazer alguma coisa. Tem dia que a gente acorda também chateado, triste, nervoso e também com vontade de fazer alguma coisa. Se você tiver o dom, né, esse lado artístico, com certeza vocês vão criar alguma coisa, vocês vão conseguir produzir alguma coisa. E a moda, ela se aproximou mesmo com tudo, como ela fala, né, do universo artístico, por meio de colaborações, de parcerias, que não transformam a moda em arte, mas a arte em moda. Então, é a forma como vocês vão ver, né? Como que vocês vão analisar. E se domina independente do mais importante, a união das duas, que está presente, tanto moda como arte, arte e moda. Também tem um artista, tá, gente, que depois eu vou, né, acrescentar para vocês, Yves Saint Laurent, eu acho que pronuncia assim. Em 1965, ele estampou seus vestidos com a tela do Pierre Mondrian, com a obra do Mondrian, que vocês também conhecem. Ficou explícito que a inspiração na arte chegava para ali iniciar uma longa e compromissora história de grandes colaboradores. A peça gerou milhões de cópias. As adolescentes da época que usavam, muitas vezes, nem sabia sobre a maestria do vestido original, e em que cada bloco de cor foi inserido de maneira a ocultar a marca da costura e a forma do corpo. Então, o vestido ele marcava, né? Ele dava uma silhueta no corpo, né? O vestido foi considerado como uma interpretação do mundo moderno, se utilizando da estética da teoria da arte. Então, com o texto, vocês vão conseguir fazer as atividades, né? Que tem proposta na apostila de vocês. Agora, nós vamos... o que as outras pessoas pensam sobre, né? Vocês vão ler, né? O texto que vocês têm em mãos. E a leitura do texto, a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre 3 coisas. 3 palavras muito importantes: trabalho, vida e arte. A sociedade pede passagem para mostrar mais uma vez que a arte está a serviço do homem, quando ele quer traduzir seu próprio cotidiano. Discussões sobre esse tema pode ser fundamentada por vídeos ou documentários sobre a relação do homem com a arte e desta com questões sociais, e assim poderão fornecer subsídio para a realização das atividades desse capítulo que vocês vão fazer, tudo bem? Nessa discussão, né, eu quero que vocês entendam que as pessoas possuem diferentes visões de mundo, tá, gente? Pois cada um tem a sua história e a sua vivência. Neste sentido, a expressão artística contribui para entendermos o que o outro pensa e sente, tá? Então, aqui eu quero que vocês reflitam, né? Respeite a importância de diferentes formas de viver e da necessidade de se colocar, né, no lugar do outro,
para poder entender as situações. Uma forma de contribuir com a compreensão do assunto e fazer uma analogia com situações de conflitos e divergências com que o estudante, né, com que vocês tiveram contato. Eu sei que vocês têm contato com vários estilos, né? Várias modas. Às vezes, um amigo de vocês usa um estilo de roupa, chegou de outro país ou de outro estado, usa lá um sapato de uma forma, a calça mais colada, ou então a calça mais solta, e vocês falam, nossa, mó cafona, mó brega. Não, gente, a gente tem que entender o contexto histórico, né? Cultural. Por que ele usa daquela forma, o jeito, se ele faz associação com uma banda, ou né, uma banda de rock, ou um grupo de música que ele gosta, ou então mesmo na sociedade que ele vivia, né, que ele foi criado. Então, a arte, ela também tem esse poder de vocês refletir, não condenar. Primeiro, vocês têm que conhecer para falar, tá bom? Então, esse meio artístico do cotidiano da arte é o meio de compreender, né, os gostos, as vontades, a vontade de criar. Gente, se uma pessoa quiser andar todo de preto, é porque ela é roqueira, ou porque ela é gótica, ou porque... Não, às vezes ela usa preto porque ela se sente bem de preto, se sente, né, com a silhueta um pouquinho mais magra, ou então se sente bem, gosta da cor preta também. As pessoas, elas têm a mania de julgar, né? E nas artes, isso não pode acontecer, né? Por isso que a arte, ela existe, para vocês ter o conhecimento, saber o que vocês falam, saber a importância de cada coisa. Mas isso também a gente vai ver lá para frente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não, eu vou continuar aqui mesmo com vocês, desculpa. Então, aqui, expressão artística contribuindo para entender o que o outro pensa e sente. É aquilo que eu falei para vocês. Empatia, também o que eu acabei de falar, né? Temos que ter a empatia. E o eurocentrismo. O que é? É o pensamento que coloca a Europa e sua cultura como a mais importante. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. O Brasil. O Brasil, ele eurocêntrico, né? Desculpa pela palavra, né? Eu acabei me engasgando. Por que ele vamos lá. Tem pessoas que falam assim, nossa, fulano casou com a mulher mais bonita, a esposa mais linda. Gente, não existe o mais bonito, não existe o mais belo, não existe. Deixa eu dar um exemplo melhor para vocês do eurocentrismo. Deixa eu ver. A professora de história também, ela trabalha bastante isso. Ela também pode explicar. Mas espera aí, eu vou dar um exemplo melhor, assim, inserido na beleza. Beleza branca. Todo mundo acha lindo. Olha, todo bebê é lindo. Vamos lá, todo bebê é lindo, tá? Todo bebê é lindo. Não, eu sou apaixonada. Todo bebê é lindo. Porém, as pessoas têm mania de falar que o bebê branco, né, da pele clara e dos olhos azuis ou verde, é o mais lindo, dos cabelinhos lisos, cacheadinhos na ponta. Ai, é um anjinho. Ai, é um anjinho. Ai, é um anjinho. Nossa, mas anjo, por quê? O bebê negro ou o bebê moreno não é um anjo também? Né? Então, assim, o Brasil, ele tem muito isso. Às vezes, a pessoa é linda, é bonita, mas ela não tem traços brasileiros. Ela tem traço europeu. Aí a pessoa fala, nossa, a mulher mais linda, a mulher mais bela. Não, gente. Eu já falei para vocês que o belo, ele vai além. O belo não existe padrão para o belo, para ser lindo.
né? E temos que acabar com isso. A gente não pode construir isso na nossa cabecinha. Que o bonito é o que tem cabelo liso, ou bonito é o que tem o olho verde. Mas fulano é mais bonito porque tem a pele clara. Não. Todos nós somos bonitos, todos nós somos belos, tá? Todos nós temos uma beleza diferente. Somos cada um bonitos, belos da sua forma. Tá ok? Entenderam até aí? É assim, né? O Brasil é egocentrista por conta da colonização, tá? Já que o Brasil foi colonizado por Portugal, que é um país da Europa, então é normal a sociedade ter esse costume, porém não é correto. E isso deve ser trabalhado. Então, como vocês já estão agora no 6º ano, a gente tem que estar trabalhando isso, tá bom? Todo mundo é bonito, todo mundo é belo, tá certo? Tem que ser desconstruído, tá? Não existe um padrão de beleza, tudo bem? Então, vamos lá, continuando a nossa aula. Agora, lá na apostila de vocês, vai entrar também na parte da arte egípcia. Por que a arte egípcia entrou nesse viver a arte, né? Por quê? Vamos lá. Vamos aprofundar um pouco o assunto, né? Na arte egípcia, vem com o meio de compreender um grupo a partir da sua expressão artística. Essa perspectiva responde às questões propostas, né? Da página aí que vocês vão ter que estar respondendo. Deixa eu falar aqui para vocês. Então, vamos lá. Vocês vão ver. Isso daqui, gente, vocês conhecem? Vocês sabem o que é isso? Esta imagem? É Shabti, tá? Que vocês vão ver no livro de vocês. Era produzido para ser colocada no sarcófago. Então, os corpos ficavam aí dentro, tá bom? É como se fosse o nosso caixão, tá certo? Segundo o pensamento da época, fortemente representado por uma característica religiosa, eram responsáveis por trabalho e pelo seu dono no mundo dos mortos. Condições em que, segundo a crença egípcia, se alcançaria a eternidade, né? Isso aí é religião, né? Isso é cultural deles, tá certo? Vocês vão ver aí na apostila de vocês o texto, né? Bem legal, que vai complementar essa minha explicação. Será que apenas as pirâmides, tumbas e múmias e faraós são considerados arte egípcias? E aí? A arte egípcia nasceu mais de 3.000 anos antes de Cristo e esteve sempre relacionada aos aspectos religiosos dessa civilização, sendo realizada em função de sua crença, que era a certeza da continuidade de vida após a morte. Por isso, os elementos arquitetônicos das pinturas, das esculturas, seguiram padrões e regras que estavam diretamente voltados para esta visão. O que podemos aprender sobre a cultura a partir da sua arte, né? A arte egípcia, né? As características próprias era a regra da frontalidade, tá, gente? Que é isso aqui, ó, a frontalidade, tá? Isso aqui, ó, pintura e escultura. As características muito próprias, né, dessa arte, pois seguia algumas regras preestabelecidas. Uma delas é a regra da frontalidade. Fazia com que o corpo das pessoas fossem sempre retratados com um tronco e um dos olhos voltado para o observador, ficando apenas com a cabeça
e as pernas e os pés representados do perfil. As pinturas também eram utilizadas geralmente para decorar os túmulos egípcios. Também podemos destacar que a pintura do egípcio não possuía perspectiva, não nos dá a impressão de profundidade e não relaciona a disposição dos elementos no espaço. E não exibe uma relação de proporcionalidade entre a figura representada, como podemos observar na pintura, né, abaixo. Os dedos, por exemplo, vocês podem perceber, são todos do mesmo tamanho. Vocês estão vendo? Só não o dedo indicador. Indicador não, gente, desculpa, o polegar, tá? Indicador não, me desculpe, o polegar, tá? Na arte egípcia, a escrita, né? A escrita avançada e religiões. Na arte egípcia é marcada pela escrita avançada e pela religião. Ela foi capaz de determinar o modo de vida, as relações sociais e hierarquias, direcionando todas as formas de representação artística daquele povo. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditava em vários deuses e esses poderiam mudar o curso de vida de cada um. Mudar o curso, né? Acreditavam também na vida após a morte, como eu já falei lá atrás. Baseando nisso, né, vemos túmulos, estátuas, vasos que eram deixados com os mortos. Toda a parte da arquitetura egípcia, como exemplo, as pirâmides, eram edificadas sobre construções mortuárias. As chamadas tumbas, elas eram idênticas aos palácios onde os faraós residiam em suas vidas. As pessoas de classes sociais mais importantes, sepultadas nas mastabas, que deram origem às grandes pirâmides. As classes sociais eram divididas entre sacerdotes, faraós, fazendo parte da classe alta, e de comerciantes, artesãos e camponeses. E a mais baixa, ainda na camada, estava os escravos. Esse império se iniciou com Diógenes, o Antigo Império, 3.200 a 2.200 a.C. Sua contribuição foi transformar o Baixo Egito no centro do reino. Então, gente, na arte egípcia, que vocês vão ver aí no texto de vocês, é a escrita avançada e religiões, politeístas, vida após a morte e classe social. Tudo bem? Conclusão. Ligação das artes com a vida das pessoas por várias formas de expressão. Assumir o papel de artistas em várias passagens da nossa vida, quando cantamos, dançamos, mesma forma natural e intuitiva. Compreensão de outras culturas diferentes da nossa. E também, gente, eu deixei aqui para vocês, para esclarecer a importância também do lixo, que o lixo, né, ele se transforma em arte, né, valorizando o trabalho das pessoas. Tem um filme que eu não sei se vocês conhecem, mas vocês têm que assistir, tá, para fazer algumas atividades da apostila, que é o lixo extraordinário. Nossa, professora, mas o que tem a ver, né, o lixo extraordinário? Gente, até o lixo se transforma em arte. E o lixo se transformando em arte, ele tem que ser valorizado. O trabalho das pessoas, ele virou arte, tá? Ele vira. Temos lá, vocês vão ver que tem um artista, Vicky Muniz. Ele é
conhecidíssimo, muito bem realizado na sua profissão, é um grande artista que ele trabalha com lixo e ele faz obras maravilhosas, maravilhosas com lixo. Então, assim, a partir do momento que o artista ele tem a expressão, ele tem o sentimento, ele tem um dom, ele criou, ele vai fazer uma arte e ele vai ficar conhecido. Vocês viram, né, no filme da Goya Lopes. Eu não coloquei a obra do artista que fez a reprodução de grande escala em 1969, se eu não me engano. Não, 1965. Mas depois eu vou deixar no link para vocês alguma coisa para complementar, tá certo? Para vocês entenderem, tá ok? Então, boa sorte, uma boa semana para vocês. Façam as atividades. Qualquer coisa é só mandar mensagem, tá ok, pessoal? Se cuidem.